Olá! Pesquisa realizada pela TIC Domicílios em 2023 aponta que 84% da população brasileira com 10 anos ou mais se conectou à internet, o que representa 156 milhões de pessoas. Com a presença digital cada vez mais intensa, existem cuidados que devem ser observados para que você não se coloque em situações delicadas. E é para a gente discutir os cuidados no meio digital que recebo a advogada e vice-presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB Mato Grosso, Brenda Stoffel. Brenda, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouco mais essa questão do ambiente virtual, digital, que a gente está inserido e que exige também os seus cuidados, né? O que a gente pode dizer para quem está nos assistindo no que diz respeito a golpes? Vira e mexe a gente vê notícias de que as pessoas estão caindo em golpes e cada vez esses golpes estão mais elaborados, né? Seja golpista se passando por instituição bancária digital, seja se passando por programas do governo federal. Então, o que a gente precisa observar para não ser uma isca fácil nesse processo? Primeiro, quero agradecer o convite para poder conversar sobre esse tema que é tão importante. De fato, nós estamos em um momento de muita vulnerabilidade social, porque nós estamos conhecendo agora novas metodologias de consumo, novas metodologias de existência em ambiente virtual, e com isso nós estamos passando por um processo de transformação social que impacta significativamente na forma como o consumidor, como as pessoas vão se portar nesse ambiente virtual. Então, de fato, pelos crimes estarem cada vez mais elaborados, nós percebemos que as pessoas passam por esse ambiente de maneira muito vulnerável e não sabem quais são os seus direitos ou a forma como eles podem conduzir tanto as suas compras como as suas relações nesses ambientes. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, Michele, é que nós estamos sempre em desvantagem, porque o consumidor ou o cidadão que está utilizando desses recursos virtuais, ele não tem o conhecimento da ferramenta em si, de como aquela ferramenta ela é movida, como ela é feita, como ela é organizada de maneira profunda, né? Então ali faz às vezes o seu próprio perfil em uma mídia social, ou então faz o contato com os números que aparecem ali no ranqueamento do Google, né? Achando que está falando ou com um banco, ou então com uma empresa, e na verdade não é. Então a nossa primeira dica, a nossa primeira sugestão é que tanto o cidadão que vai utilizar dessas mídias sociais, como o consumidor, ele faça o que nós chamamos de double check, a dupla verificação. Verificação de fato se aqueles são os canais oficiais, ou do banco, ou da empresa, ou então nas próprias mídias sociais, porque a gente observa que existem os perfis como Instagram, Facebook e tantos outros que se utilizam, né, para essa comunicação, só que também existem aqueles que são os análogos e não são os oficiais. Então, às vezes a pessoa que não tem o conhecimento acha que está fazendo, por exemplo, um perfil no Facebook e na verdade é em uma outra mídia social que tem a única intenção de, na verdade, capturar os seus dados pessoais. Então, tudo isso é necessário que o consumidor fique muito atento naquilo, e o cidadão em si como um todo, fique muito atento aonde ele está, de fato, entrando para a comunicação, quais são os dados que estão sendo requisitados para que ele entre ou faça o seu perfil ou faça o contato com essas empresas. Então, essa é o grande início de tudo, né, da forma como ele vai se portar em ambiente virtual, é fazer essa dupla verificação. Quando a gente pensa em dados, Brenda, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada há pouco tempo, que visa justamente trazer uma proteção maior a esse bem que a gente tem, né, que está sendo considerado o grande tesouro dessa era, que são os dados. Mas vira e mexe também, a gente está vendo vazamento de dados de grandes empresas, a gente percebe que existe, quando a gente vai navegar, aquelas mensagens, aceito ou não aceito cookies, as landing pages que também tem esse processo de capturar esses dados para que a gente se torne um possível comprador daquele produto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já trouxe mudanças e mais segurança para o consumidor no ambiente brasileiro, ou isso ainda não é uma realidade que se concretizou? Nós estamos nesse momento de transformação, porque como bem você colocou, Michele, é uma lei muito nova, muito embora nós não falemos de privacidade só a partir da LGPD.
As pessoas às vezes confundem proteção de dados com privacidade. Não são termos sinônimos, nem análogos, mas eles servem para o mesmo ambiente regulatório. Porque ao eu proteger dados pessoais, o meu bem maior a ser protegido nesse cenário é a privacidade. Então nós temos a proteção à privacidade desde a Constituição Federal de 1988. E começamos a ter a necessidade de proteger os dados pessoais de uma forma objetiva a partir do momento que a sociedade começou a evoluir. Então nós falamos primeiramente sobre proteção de dados no Marco Civil da Internet de 2014. E agora, em 2018, falando especificamente sobre proteção de dados pessoais através da LGPD. E sim, em decorrência da evolução da sociedade, que nós temos que nos adaptar legislativamente para poder atender e garantir direitos fundamentais, nós estamos vendo uma mudança significativamente no comportamento do cidadão, do consumidor, da pessoa natural, em saber que os seus dados, além de ter um valor, também tem um preço, porque essa é a grande questão por trás também da LGPD. Porque antes a coleta de dados, ela sempre foi massiva e continuará sendo em razão da potencialização que nós temos com, por exemplo, a inteligência artificial. Mas nós não tínhamos um regramento, uma forma de se fazer. Então as empresas faziam coletas massivas de dados pessoais, seja seu nome, seu CPF, seu RG, o seu endereço, para poder fazer ofertas de propagandas e serviços, para poder também analisar o comportamento social e ainda assim fazer as suas propagandas e utilizar da forma que é utilizado. E uma coisa muito importante para a gente poder esclarecer também, até para o empresariado, é que a LGPD não veio tolir o direito da própria empresa em tratar os dados pessoais, porque é necessário para ter uma segurança jurídica nas relações, para que as empresas elas possam também ter o seu compliance com todas as legislações necessárias, os dados precisam ser tratados. Mas agora tem uma finalidade, tem uma necessidade, tem uma forma de se fazer, que era o que a gente não tinha antes. Essa forma de se fazer é um regramento que nós temos na LGPD. Então, nós temos que atender a necessidade da pessoa natural, e isso é importante esclarecer, porque muito se fala, algumas empresas às vezes acham que a LGPD ela está para tratar os dados da empresa. Não, a pessoa natural é o titular do seu dado pessoal. O dado pessoal não pertence à empresa, ela está tendo este dado pessoal para tratá-lo, simples assim. Mas o dado pessoal pertence ao cidadão, a mim, a você. Quando nós compartilhamos os nossos dados pessoais para que a empresa ou qualquer outro tipo de relação que nós tenhamos na sociedade aconteça, nós temos isso agora tem uma forma de ser feito, e é o que a LGPD traz pra gente. E temos sim mudanças significativas e importantes, porque o cidadão ele começa a se ambientar de maneira diferente. Quando a gente pensa nesse vazamento de dados, Brenda, qual que é o prejuízo que a gente tem quando, por exemplo, um banco de dados de uma empresa acaba sendo divulgado com todos esses dados pessoais, como você bem disse pra gente? Qual é o reflexo disso, ou qual que é o prejuízo que o cidadão pode ter com esse vazamento? Nós temos muitos prejuízos, tanto para o cidadão quanto para a empresa. Para o cidadão é a vulnerabilidade e a potencialidade lesiva que ele é colocado a partir do momento que esse dado é vazado. Porque a gente, como nós mencionamos anteriormente, o crime ele está de uma forma diferente. As pessoas antes, elas se preocupavam em erguer muros nas suas casas, mas hoje elas não se preocupam, por exemplo, em ter um antivírus no seu computador, uma coisa básica, né? E acaba compartilhando os dados e estando mais vulnerável ainda, né? E dentro dessa visão, o que a gente percebe, Michele? Que no momento em que há esse vazamento de dados, seja por uma negligência da empresa ou por um ataque externo, o consumidor, o cidadão, ele vai ser colocado em um ambiente de mais vulnerabilidade, porque esses dados nós não vamos ter rastreabilidade, nós não vamos saber quem está na posse desses dados, e aí é o momento que os crimes começam a acontecer. Contas em bancos começam a ser abertas, né? Então outros tipos de consignados são feitos, tudo em nome daquela pessoa que, né, teve o seu dado vazado. Então a gente percebe que essa é das maiores, é um estado de perturbabilidade que não temos um início, um meio e um fim,
porque a gente não sabe para onde que esse dado foi parar, em qual arquivo, em qual computador ele está armazenado, em qual servidor, se ele está aqui no Brasil, se ele já foi compartilhado internacionalmente. Então nós não temos sequer condições de dimensionar a potencialidade lesiva disso para o consumidor. Já para a empresa, a gente dimensiona em alguns aspectos. Primeiro, ela vai ter que responder por essa atividade, independente da culpa ou não, porque é uma responsabilidade objetiva da empresa que faz o tratamento desses dados pessoais, mas além disso nós temos o que nós chamamos, Michele, de dano reputacional. As empresas que não tratam os dados pessoais e que depois é noticiado nas mídias que houve um grande vazamento e muitos consumidores, muitos clientes daquela empresa, eles sofreram com isso, não terá mais a mesma forma de se portar na sociedade. Então nós vemos um dano reputacional diferente, difícil para eles poderem voltar para o estado que eles começaram. Então a gente consegue observar que um vazamento de dados, seja por um ataque ou seja por um vazamento interno, é muito difícil de voltar atrás. Brenda, a gente está falando de mídias sociais, de ambiente digital. Queria que a gente pudesse falar um pouco sobre essa presença digital e aquilo que a gente faz nessa condição de presença digital. Porque existe, em parte das pessoas, uma ideia de que a lei que rege a nossa convivência física, presencial, não se aplica no ambiente digital. Tanto que a gente vê casos de cyberbullying, a gente vê casos de racismo, a gente vê ameaças de morte. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como tá essa questão para a gente reconhecer esses crimes que acontecem no meio digital e o que muda a partir do momento que a gente discute a reforma do Código Civil olhando para esse direito digital. Isso é muito importante a gente falar, Michele, porque nós estamos em um momento de adaptação nossa enquanto indivíduos com essas novas tecnologias, mas também no ambiente legislativo. O direito, ele serve para poder fazer uma pacificação social. Então, para que as pessoas tenham seus direitos resguardados, direito de ir e de vir, existir, comprar, liberdade de expressão. E para isso a gente tem que ver qual sociedade nós estamos inseridos. Nós hoje vivemos numa sociedade informatizada, informada e informacional. A informação, ela tem um preço e um valor. Informatizada porque cada vez mais nós utilizamos e necessitamos do ambiente tecnológico, do ambiente virtual para poder existir. E informacional porque ela tem um preço e um valor, essa informação que a gente carrega. Nesse sentido, nós temos importantes marcos regulatórios, como a própria LGPD, como o Marco Civil da internet, mas cada situação necessita de um tipo de tratamento específico. Então, quando eu falo em alguns crimes que são cometidos em ambientes virtuais, a gente já tem algumas legislações para tratá-los, como, por exemplo, injúria, calúnia e difamação, que nós já temos tipificados como crimes no Código Penal. Então, se você sofreu algum tipo desse crime, né, nesse ambiente virtual, você pode se dirigir a uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, fazer toda a gestão dessas provas, né? Então, fazer os prints corretos, levar para a delegacia para esse crime ser tratado. Mas existem tantos outros que vão começar a ser necessários serem tipificados para poder atender a demanda que nós temos hoje no ambiente virtual. Como, por exemplo, aconteceu recentemente com o cyberbullying. O bullying era crime, mas o cyberbullying, aquilo que acontecia em ambiente virtual, não. E nós tivemos agora uma grande alteração no início deste ano com a tipificação do cyberbullying em ambiente virtual como uma conduta criminosa. Então, além disso, o que nós temos de iniciativas? A própria reforma do Código Civil nos vai ser importante porque nós teremos conceitos sendo trabalhados nessa reforma que está sendo tratada ainda pela comissão de juristas que está falando sobre essa questão de maneira específica, e isso é muito importante porque nós vamos ter uma legislação que vai ser apresentada para a sociedade de maneira amplamente discutida. Então, pensando em todas essas vertentes, e aqui eu trouxe para a gente poder falar um pouquinho, Michele, alguns conceitos que vão ser trabalhados, que está agora aguardando a aprovação nessa questão da reforma do Código Civil. Como, por exemplo, primeiro o que a gente vai ter? Um livro no Código Civil falando sobre direito digital civil. Isso é um avanço muito importante para nós, enquanto país, e também para a nossa legislação. E nesse momento, o que a gente vai trabalhar?
a pessoa no ambiente digital, nós vamos trabalhar as situações jurídicas que acontecem no ambiente digital e o que a gente vai falar sobre isso. A gente vai deixar expresso que o ambiente digital está sujeito às leis e normas brasileiras como um todo. Como que isso impacta? Impacta porque a gente vive num mundo globalizado em que as próprias mídias digitais, sociais que nós temos, não tem inclusive trabalho aqui, elas não são desenvolvidas aqui, elas são desenvolvidas em países estrangeiros. Então é importante para nós sabermos que aqui, tendo a situação jurídica que acontecer em ambiente digital, está sujeito às normas brasileiras. Nós teremos conceitos a serem trabalhados como um ambiente digital transparente e seguro. Além disso, o conceito de patrimônio digital. Então, o que nós vamos ter como conceito de patrimônio digital? Tudo aquilo que a gente já tem como intangível e material, que são as redes sociais, as senhas, as criptomoedas, os conteúdos digitais com fotos e vídeos que a gente sabe que monetiza bastante. Como que isso vai ser tratado? É importante a gente ter esse conceito. E isso vai ser trabalhado no livro de Direito Civil Digital. E outras questões como a inteligência artificial, os contratos, os smart contracts que a gente fala, que são os contratos que nós fazemos hoje em ambiente virtual, as assinaturas eletrônicas e a confiança através do e-notariado. Então tudo isso importa para nós, porque nós vamos ter um ambiente seguro legislativo para a gente saber domesticar, diagnosticar as situações que a gente acaba se envolvendo no dia a dia enquanto indivíduos. Qual é o impacto que se espera, por exemplo, na parte do empreendedorismo quando a gente pensa nessa regulamentação, Brenda? Eu acho muito interessante, porque coloca aqueles pequenos e médios empreendedores em um pé de igualdade com aqueles que já têm um domínio de mercado. Muito se fala, mas eles podem potencializar as suas propagandas, né, as suas mídias. Só que hoje a forma de nós nos relacionarmos mudou, a forma de nós nos comunicarmos mudou. Então, quando a gente percebe essas alterações legislativas, né, que trazem um conteúdo, uma forma de se fazer e uma forma de se portar, quando nós trabalhamos especificamente com o empreendedorismo e olhando para os PMEs, que são pequenas e médias empresas, a gente observa que isso vai potencializar a atividade deles. A gente observa que aqueles que não seguem uma legislação precisarão seguir, assim como os outros que são as pequenas e médias empresas, mas a gente consegue observar que eles ficarão nesse pé de igualdade em razão da forma como o consumidor se porta no mercado. Então ele vai buscar aquilo que ele tem confiança, ele vai buscar as novidades no mercado e vai sim observar se porque o consumidor está mais exigente, a informação está na sua disposição, então ele vai querer saber de onde que surgiu aquele produto, como que aquele serviço foi construído, e nisso o mercado de mídias sociais, por exemplo, impacta positivamente, porque é onde a gente consegue estabelecer o fio da confiança com o nosso público, ou seja, o nosso público-alvo, com os nossos consumidores, com os nossos clientes. Então eu vejo que vai ser algo muito impactante positivamente para todos nós. Brenda, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. O microfone à disposição, caso queira fazer mais algum esclarecimento. Primeiro, quero agradecer novamente. É muito importante nós falarmos sobre esse tipo de conteúdo, disseminar isso para a sociedade, porque é algo muito novo, tem muito mais informações para a gente compartilhar e é que eu já me coloco à disposição, mas é interessante saber que nós estamos sendo demandados para poder conversar sobre isso e a nossa expectativa é sempre, de fato, contribuir. Então, muito obrigada. Com o nascimento de uma criança, as mudanças na vida da mulher são mais intensas, isso é inegável. É preciso se redescobrir enquanto indivíduo, lidar com um novo ser, ajustar a presença no mercado de trabalho e muitas vezes ver o círculo de amizades se reestruturar. Aproveitando o mês das mães, a gente recebe aqui no Papo com ela a psicóloga especialista em perinatalidade, Deise Cristina Villani, para falar dos desafios da maternidade. Deise, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais, aproveitando esse mês de maio, sobre esse desafio que é a maternidade, que é o maternar. Queria que a gente pudesse começar falando se tem alguma forma da gente se preparar para toda essa mudança que acontece quando nasce uma criança. Porque, querendo ou não, a gente precisa se reconstruir como indivíduo, a gente precisa se reorganizar no que diz respeito ao mercado de trabalho, às relações de amizade, até mesmo o convívio do próprio casal quando há um casamento, né? Então, eu queria que você dissesse um pouquinho se é possível se preparar para esse momento. Com certeza, muito legal te ouvir falando isso, né? Acho que a maternidade é um assunto ainda muito naturalizado
E a gente precisa desconstruir algumas coisas, né? E a preparação vem nesse sentido, né? Hoje a gente tem um pré-natal psicológico, não sei se tu já ouviu falar, mas é uma forma de trabalhar com as mães, né, as mulheres, no sentido de prepará-las para todo esse contexto que tu disse, né? A maternidade, ela muda muito a vida de uma mulher, e como a gente ainda tem e escuta, né, socialmente como se fosse algo instintivo e natural, a gente imagina que a gente fala das coisas boas que a maternidade tem, né? O bebezinho que chega, o amor e tudo mais. Mas essas mudanças que o bebê traz, pouco se fala ainda, né? O pré-natal psicológico, ele trabalha muito nesse sentido, assim, inclusive de preparar a questão da rede de apoio, né? A rede de apoio é algo que a gente precisa construir, né? Ao contrário do que a gente imagina que é algo natural, que quem está pertinho vai ajudar, né? Eu falo que é algo que a gente precisa construir no sentido de saber com quem você pode contar, qual é a ajuda que você vai precisar. Pensar na construção, né? Na construção da rede de apoio, que é pensar um pouquinho quem são as pessoas que podem te ajudar, né? No cuidado com o bebê, no cuidado com a casa e no cuidado com a mulher também, né? Acho que essa é uma das questões, né? Assim, quando o bebezinho nasce, os olhares se voltam naturalmente para ele, né? Como se a mulher precisasse sempre de ajuda para cuidar do bebê. Eu sempre falo para as minhas pacientes que, assim, tanto o marido, o companheiro, né, quanto a rede de apoio, muitas vezes são as pessoas que vão ajudar a mulher, né? O puerpério é um momento em que as mulheres ficam, sim, mais vulneráveis, né? A gente tem toda a questão da alteração hormonal, mas dessas mudanças que você falou, né? Então, você, de repente, precisa entrar num outro ritmo de sono, né? As mulheres precisam aprender a amamentar, precisam aprender a cuidar do bebê. Você fica muito disponível ao ritmo do bebê, né? E um bebezinho recém-nascido, ele vai acordar muitas vezes para mamar, né? Toda aquela preocupação se tá mamando direitinho, tá mamando o suficiente, o bebezinho chora, a gente não sabe muito bem no começo por que tá chorando, se tá tudo bem. Então, toda essa alteração hormonal junto com essas mudanças, né, colaboram para que a mulher fique mais sensível, né? Então, esse cuidado com a mãe faz toda a diferença para que ela se sinta mais segura, inclusive, né? Eu falo que, assim, se sinta mais segura para cuidar do bebê, mais segura para sentir que a maneira como ela está cuidando desse bebê é a maneira correta, né? As mulheres passam pelo baby blues, né? Então é aquela tristezinha, né, que é comum, mas são coisas que pouco se fala, né, e que o pré-natal psicológico traz essas informações para as mulheres também, né? Então, poder compreender o que é esperado, né, emocionalmente, né? Deise, você falou pra gente do baby blues e queria que a gente pudesse falar um pouquinho da diferença de uma depressão pós-parto para essa tristeza que é comum nesse processo de dar à luz, né? Quando que eu preciso acender o alerta e entender que essa mulher precisa de um olhar diferenciado, ela vai precisar de um suporte profissional para que essa situação não se agrave? A gente pode pensar na questão da intensidade do que a mulher está sentindo e na duração, né, também dos sintomas. Vamos pensar assim, né? É esperado que quando a mulher chega em casa, né, depois de ter o bebê, ela se sinta mais entristecida, mais chorosa. Muitas vezes ela chora sem saber muito bem por que ela está chorando. Aquele humor que flutua um pouquinho, então horas ela está bem, horas ela se sente mais triste, né? Tudo isso é esperado. Quando que tem que ligar o alerta, né? Quando a mulher, por exemplo, se sente muito mais triste, quando ela sente uma certa incapacidade em cuidar do bebê, né? Quando ela sente uma insegurança que acaba indo como se fosse, né, de um extremo. Então, é natural, por exemplo, que a mãe sinta medo, né? Ai, será que eu, né, vou conseguir dar banho, vou saber, estou fazendo do jeito certo, um certo medinho ali, uma certa insegurança. Não é normal que a mulher acabe passando esse cuidado para outras pessoas por medo de não dar conta, né?
Ela vai aprender fazendo e isso é importante. Quando ela acaba terceirizando, assim, vamos dizer, esses cuidados, evitando, acho que é uma palavra melhor, né? Quando ela acaba evitando cuidar do bebê, evitando estar com esse bebê, quando ela se sente a maior parte do tempo com um humor muito deprimido, né? Essa sensação de incapacidade, a gente pode colocar aí também uma insônia, falta de apetite, são sinais de alerta. Né? O baby blues, a gente fala que ele é um transtorno transitório, né? Então ele chega e ele vai embora, né? Por conta, né? Então as pessoas, os médicos, a literatura pontuam que é uma média de 15 dias, né? Na prática a gente vê que isso pode durar um pouquinho mais, mas a diferença é, quando a mulher está passando pelo baby blues, ela não se sente incapaz, ela não deixa de tentar, né? Ela pode ter esses momentos e esses episódios, né, de tristeza e de choro, mas ela também está feliz, né? Ela também sente vontade de estar com o bebê, ela consegue encontrar, né, uma certa alegria, um sentido nas coisas que ela está fazendo, mesmo que em alguns momentos ela se sinta insegura, né? A depressão não. A depressão a gente pode entender que esse estado, esse humor mais deprimido, essa falta de energia, essa sensação de incapacidade é o que vai predominar e ela vai se estendendo, né? E aí, nesse momento, né, assim, o papel da rede de apoio, de novo, é muito importante, porque muitas vezes quem vai perceber que tem alguma coisa que não tá legal é o marido, né? É a mãe da mãe, né? São as pessoas que estão ali ao redor. E aí eu acho que uma coisa que é bem importante da gente falar também, né, que é o espaço de poder escutar essa mulher, né. Quanto mais a gente consegue ouvir e dar espaço para que as mulheres consigam dizer como elas estão se sentindo, né, elas vão de fato dizer como elas estão. O que a gente mais escuta no consultório, assim, são as mulheres dizer como elas se sentem sozinhas, né, julgadas. Então, por exemplo, tá cansativo, tão exaustas, e quando elas vão dizer isso, o que elas escutam? Você tem que estar feliz, você está bem, teu bebê nasceu bem, né? E o que todas dizem, eu tô feliz. Mas também estou cansada, mas também tô cheia de dúvidas, mas me sinto insegura, né? E quando a gente tem promovido algumas rodas de conversa, assim, e o que eu escuto delas depois é isso, assim, nossa, como foi bom encontrar um espaço, como foi bom poder falar, me sentir acolhida. E aí uma vai falando e a outra também, então elas entendem que não é só elas que se sentem dessa maneira, né? E aí, voltando um pouquinho para o pré-natal, essas informações vão chegando também, né? Então, a gente ajuda a construir junto com a mulher, né? Que ela consiga compreender com quem ela pode contar, construir essa rede de apoio, trazer essas informações sobre a amamentação, sobre o parto, sobre o puerpério, né? Porque assim, quando a gente entende que é algo natural, a gente entende que não precisa se preparar e que vai ser igual para todo mundo. E não é assim que acontece. E não é assim que acontece. E também o fato de ser diferente do que eu sempre imaginei não quer dizer que tenha algo errado comigo, né? Daisy, sabe o que eu queria te questionar? É justamente isso, né? Você disse assim, quando você permite essa mulher falar, ela vai dizer das suas dores, né, das suas dificuldades, e muitas vezes ela é julgada, ela é rotulada, não, mas você é mole, não, mas como? Onde já se viu uma coisa dessas? Essa pressão social, ela também traz uma carga no que diz respeito, por exemplo, dentro da relação. Quando uma mulher acaba de ter um filho, de alguma maneira a atenção se volta ao filho. E esse companheiro fica num segundo plano, pelo menos por um período. E por vezes isso não é compreendido e há uma cobrança nesse sentido também. Qual é o peso quando esse pai não compreende esse contexto e entra nesse processo de cobrança? O peso vem todo para a mulher, né? Que naturalmente também se cobra por estar mais direcionada para o bebê e afastada do marido, né? O que eu vejo no consultório são duas coisas. Ou é isso, a mulher se sentindo cobrada, né, por ela mesma,
ou pelo marido, ou com raiva, porque aí parece que o marido não está ajudando e ela queria o marido perto, né? E aí a gente trabalha muito isso no pré-natal psicológico também. A construção do homem, né, desse lugar de pai, é muito diferente da mulher, né? A mulher, ela que é no corpo dela que as transformações acontecem, né? Ao longo de toda a gestação, ela vai se vincular com o bebê de uma maneira, ela vai imaginar esse bebê de uma maneira, ela vai imaginar inclusive como vai ser esse companheiro, esse marido cuidando do bebê, ela vai se imaginar, mas ela está sentindo ali no corpo, né? Na nossa cultura, eu brinco que a gente não tem a tendência a trazer o homem para perto, né? Então, hoje a gente vive um movimento em que as mulheres esperam que os homens sejam mais participativos, né? Mas os homens também ficam um tanto perdidos aí, pensando, mas o que eu faço? Eu não sei dar banho, não sou eu que amamento, o bebê só dorme com ela, né? Então, no pré-natal psicológico a gente traz muito assim, perguntando mesmo. Eu brinco que a gente precisa começar a perguntar para os homens, né? Porque não é a vivência da grande maioria de cuidar, né? Se a gente olha para as brincadeiras, por exemplo, né? As meninas, desde pequenininha, brincam de boneca. O que a gente aprende nisso? A gente aprende sobre o cuidado, né? Hoje a gente está mudando isso, né? Que bom. Mas até muito pouco tempo atrás e ainda hoje, os homens não estão inseridos nesse contexto. Então, muitas vezes é difícil para eles se enxergarem nesse lugar de cuidado, né? No pré-natal a gente trabalha muito essa questão, assim, da relação, do quanto mais próximo o homem está, né? Até para conseguir construir esse lugar, se imaginar com um bebê. Não é raro a gente perguntar para os maridos assim, como é que tu se enxerga, como é que tu imagina esse bebê? E eles ficam olhando assim, né? Ai, não sei. A maioria diz assim, eu acho que quando nascer é que eu vou sentir como é que é, né? Então, eu sempre oriento no pré-natal, assim, vamos criar rituais para que a gente, né, para que o pai também consiga ir se aproximando e fazendo parte desse momento, porque ele faz, né? E a gente vê que quanto mais próximos os casais são, conversam sobre isso, sobre a expectativa de cada um na gestação, a tendência é que no puerpério esse pai seja mais participativo, se sinta mais seguro, né, em também aprender, né? A mulher aprende, a gente aprende a trocar fralda, dar banho, a fazer dormir, e a gente também precisa dar esse espaço para que o homem também consiga fazer isso. E muitas vezes a gente também questiona a forma como eles fazem, né? É o mais comum de ouvir, né? E aí a gente cai num outro ponto, que é a sobrecarga, né? Muitas mulheres muito cansadas, né? Mas que quando o pai pega o bebê no colo, né? E tá tudo bem, né? Porque é isso, assim, o bebê... Na nossa cultura, bom, os homens têm 5 dias de licença paternidade, né? Alguns conseguem tirar férias, mas não é o que a gente escuta na maioria dos casos, né? Então, bom, o homem fica 5 dias com a mulher, com o bebê, volta a trabalhar, a mulher fica sozinha para cuidar. Ela aprende a cuidar cuidando. Eu sempre falo para as minhas pacientes, como que teu marido vai aprender a cuidar do bebê de vocês? Cuidando também. Para isso ele precisa, né, ter a oportunidade. E aí as mulheres precisam se trabalhar no sentido de dar esse espaço, né? É difícil? Né? Porque assim, eu falo que o chorinho do bebê, ele tem uma coisa assim, né, que ele ativa todas as células do corpo da mulher, né? Então, deu o primeiro chorinho, você já tá lá, né? Assim, alerta, olhando. Mas a gente precisa se trabalhar, precisa dar esse espaço, né? Assim, é a coisa mais comum, mas a gente orienta. Você pegou o bebê para amamentar, né? O bebê acordou, né? Tava chorando, amamentou. Dá para o pai arrotar e botar esse bebê para dormir. É um tempo que você vai ter para poder descansar, dormir, enfim. E olha que bom, né? O marido e o bebê também vão ter um tempo e o marido também vai começar a se sentir seguro, né? Porque acaba acontecendo o que eu acho que acontece na grande maioria das casas, né? Assim, a mulher acaba tomando esse espaço
E o homem dizendo, ai, mas eu não dou conta, mas eu não sei, é só tu que consegue fazer parar de chorar, né? E aí a gente entra nas questões que tu falou antes, que é muitas vezes o que acaba contribuindo para esse afastamento mesmo, né? O casal no começo ele fica muito pai e mãe, né? E a gente precisa criar oportunidades, assim, eu brinco com as minhas pacientes, assim, a gente precisa aprender a namorar de novo, né? E às vezes esse namoro vai ser conseguindo ficar um pouquinho de tempo junto, conversando sobre coisas, né? Criar esses momentos para que o casal consiga estar junto. A gente se sente segura com quem está perto da gente, né? E muitas vezes com quem está perto dizendo, é isso aí, tô aqui, você não tá sozinha, você tá indo bem, né? Assim, são palavras de incentivo que fazem muita diferença, né? Quanto tempo mais ou menos a gente leva nesse período da maternidade para ter de volta uma certa normalidade nesse dia a dia? Porque a gente sabe que os primeiros meses ou os primeiros anos, eles demandam muito mais da gente, né? Essa presença, esse cuidado. Quando é que a gente pode dizer, mais ou menos, que a gente consegue botar a vida no trilho de volta, numa nova perspectiva? Claro que aquela criança sempre vai estar ali, mas que a gente consegue retomar uma certa autonomia, né? Que a gente consegue desenvolver projetos, enfim. Acho que isso é muito subjetivo também, né? E aí eu acho que é bem legal trazer essa pergunta para a gente poder de novo dizer para as mulheres, né? Quanto mais a mulher está conectada com as suas necessidades, né? E consegue muitas vezes dizer, nossa, eu preciso voltar a trabalhar, por exemplo, e o bebezinho tem 1 mês. E essa mulher é uma mulher que conta com uma rede de apoio, que vai dar conta de daqui a pouco não voltar a trabalhar como ela trabalhava antes, né? Saindo de casa, sei lá, às 8 e voltando às 5, às 6, mas voltando num período, né? Por que não? Então, assim, é muito subjetivo, né? A gente escuta e vê aí mulheres que conseguem se organizar, que conseguem acessar a ajuda que elas têm disponível, que conseguem compartilhar o cuidado e voltar, com muitas aspas, como você disse, a gente não volta para a rotina que a gente tinha antes, mas voltar a fazer atividades que são prazerosas, que são importantes, que ajudam ela a se sentir bem, se sentir ela de novo, né? Resgatar um pouquinho, assim, eu acho que é uma atualização da identidade, mas tem coisas que são importantes para cada uma, né? Que então, são da essência, né? Exato, encontrar o tempo para fazer essas coisas, né? Para algumas vai ser com 1 mês, para outras vai ser com 6, para outras vai ser com 1. O que eu acho que a gente precisa dizer para as mulheres, assim, né? A gente, claro, idealiza, cria expectativas, isso é importante, né? Mas a gente precisa ser mais flexível e mais generosa com a gente mesma, né? Cada mulher vai aprender a ser mãe do seu filho, né? Vai aprender a atender as necessidades deles. E sim, no início, né, um bebezinho de dias, de meses, demanda fisicamente, né, assim, da mãe. Mas é possível se escutar mesmo, dizer, nossa, será que se eu sempre brinco, assim, a gente precisa aprender a nomear o que a gente está sentindo. Às vezes eu acho que eu estou muito irritada, por exemplo, e o que eu estou sentindo é cansaço. Às vezes eu acho que eu estou muito intolerante e o que me faria muito bem seria ter um tempinho sozinha, sei lá, caminhando, fazendo o que cada um entende que traz esse sentimento de bem-estar, né? Só que também está muito presente, né, essa cobrança de um estilo ou um jeito de ser mãe, né? E aí eu acho que isso não colabora para que as mães adoeçam, né? Essa ideia de que assim, nossa, por 1 ano eu tenho que cuidar do meu filho, né? E aí você tá lá, assim, a criança tá bem, você não tá, né? A criança consegue fazer já, vai bem com a avó, com a babá, né? Ou sei lá, tá indo na escolinha, mas a mãe tá com aquela ideia muito rígida de que para ela ser uma boa mãe, ela que precisa fazer as coisas, ela que precisa cuidar, ela que precisa dar o banho, né? E aí acaba fazendo com que ela se segure para voltar a fazer os projetos, enfim, sejam eles quais forem,
né? E essa mulher vai adoecendo e vai ficando infeliz e vai sim ficando mais exausta, mais cansada, né? Então, assim, e impacta também a criança, a mãe que está adoecida. No ambiente, exato, né? Porque aí sim, com certeza, né? E assim, acho que é importante a gente dizer, a criança vai crescendo, ela vai demandando de uma maneira diferente, né? E eu acho que esse é um movimento que quanto mais segura, né? Segura de si, quanto melhor a mulher, né? E o homem também tá consigo mesmo, mais ela consegue perceber, né? Por exemplo, quando a gente tem um bebezinho logo no começo, às vezes até para você ir no banheiro é difícil, né? A gente fica com medo, vai chorar, não vou estar aqui. Mas assim, a gente vai encontrando saídas, tendo ajuda ou não. Deise, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Imagina. Noites mal dormidas podem acarretar problemas como irritabilidade, mau humor, fadiga e desânimo. O Papo Saúde de hoje traz dicas de como fazer a higiene do sono, um ritual que promete ajudar na hora de colocar o corpo para descansar. Dormir mal é um problema bastante comum entre a população brasileira. As causas são as mais variadas e podem estar associadas a questões clínicas, problemas emocionais ou até mesmo com quem trabalha em turno noturno, que em geral tem o sono prejudicado. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o sono é extremamente importante no processo de recuperação física e mental. Então, todas as pessoas precisam dormir para poder estar bem no dia seguinte. E quando a gente fala de dormir, dois aspectos são importantes. A gente precisa ter um tempo suficiente de sono e esse sono precisa ter qualidade. Bom, qual é o tempo de sono que a pessoa precisa ter durante uma noite? Isso depende muito da idade da pessoa. Em média, um adulto precisa dormir de 7 a 9 horas. As crianças precisam dormir mais do que isso. Crianças e adolescentes precisam dormir às vezes até 10, 11 horas por noite. E os idosos acabam dormindo um pouco menos do que o tempo que um adulto dorme. O hábito constante de dormir mal pode trazer inúmeras consequências no dia seguinte, além de casos que com o tempo pode se tornar crônico. Ela pode acordar cansada, indisposta, meio desanimada, meio desmotivada. É como se não tivesse aquela energia para realizar as atividades ao longo do dia. Existem pessoas que acordam de manhã que relatam que parece que nem dormiram, às vezes acorda até mais cansada do que quando foi se deitar. Então, quando a pessoa não dorme bem, vai ter essas consequências físicas. E também temos consequências cognitivas. Quando a pessoa não dorme bem, ela começa a ter dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, raciocínio fica um pouco mais lento, a tomada de decisões fica um pouco mais lenta e ela começa a ter algumas falhas de memória. Dormir está entre as atividades que precisam ser bem feitas. Um conjunto de medidas contribui para aumentar a qualidade do sono, mas os benefícios do sono podem ir além da saúde física. Então nós precisamos ter qualidade de sono e quantidade de sono. Em média, nós vamos dormir 1/3 da nossa vida. Se você imaginar que um dia tem 24 horas e que nós precisamos dormir cerca de 8 horas por noite, então praticamente 1/3 da nossa vida nós vamos passar dormindo. Não é à toa que a gente vai ficar 1/3 da vida dormindo. Então o sono realmente ele é importante. É ele que vai nos recuperar do desgaste do nosso dia a dia e vai nos deixar em condições de ter um dia produtivo, de ter uma qualidade de vida e de ter mais saúde. Dificuldades na hora de dormir, insônia e outros casos podem ocorrer, mas ao procurar o diagnóstico e os tratamentos adequados, o paciente obtém ótimos resultados. Tô melhor não, tô bom, agora tenho dormido, tenho passado bem, falta de sono não tem mais,
parei de levar aqueles trancos que a apneia dá. Inspirada por uma história que contou a irmã mais nova naquele momento que precede o sono, Tamashiro transformou o enredo no seu primeiro livro, chamado Um Olhar que Me Consola. Apesar da juventude estar cada vez mais conectada ao meio virtual e pouco próxima dos livros, histórias da literatura ainda encantam e surpreendem. É o caso da jovem Bianca Tamashiro, que com apenas 16 anos já tem um livro publicado. Eu fui o tipo de criança que fez questão de aprender a ler sozinha, para poder sozinha descobrir o que estava escrito, né? Eu me incomodava quando as pessoas liam para mim. Então, desde pequenininha foi muito natural. E eu digo que hoje eu só escrevo porque primeiro eu fui uma grande leitora, né? Desde muito pequena. E foi muito espontâneo no sentido de que eu lia e tentava reproduzir, né? Na folha, com lápis e folha de caderno mesmo. Eu esboçava as minhas primeiras histórias. Com o tempo, a minha irmãzinha mais nova ela foi crescendo e foi pedindo, né? Demandando contar historinhas para ela, né? Antes de dormir e tal. E desde pequena ela pedia e eu ia ensaiando. E aí numa dessas ocasiões, antes dela dormir eu fui contar uma história para ela, improvisando mesmo, sabe? E eu percebi que não estava tão ruim, que eu poderia tentar ensaiar aquilo ali no computador depois. E vingou, e virou uma história, né? Uma adolescente apaixonada por romance e com seu hábito inspirador da leitura, não imaginava até onde poderia chegar com seu dom. Na minha experiência pessoal, eu nunca pensei que eu estaria no lugar onde eu tô hoje. Então, são outros assuntos até que eu já tinha comentado em outros lugares antes, mas a gente nunca acha que vai ser com a gente, né? Nunca acha que vai ser com a gente. Parece que tudo que a gente faz nunca é bom o suficiente a ponto de se tornar alguma coisa de verdade. Mas a gente nunca vai saber se a gente não fizer. Eu tinha 12 anos e estou publicando o mesmo livro que eu escrevi agora. Então se tornou alguma coisa porque eu fiz, em primeiro lugar, isso, né? Talvez a gente não tenha que ter a pretensão de ficar olhando demais para o futuro e pensar o que a gente pode fazer agora para, quem sabe, no futuro a gente chegar lá onde a gente pretende, né? Mas a gente nunca vai chegar se a gente não fizer. Então, para todos os jovens, em especial, né, para o público que eu mais falo, eu gostaria de servir como incentivo. Não só na área da escrita, mas na área da leitura ou em todos os outros planos e projetos de vida que, se é possível, sonhar. Apesar de sempre ter o apoio da família, sua inspiração e talento é algo pessoal e individual, o que traz grande satisfação para os seus pais. A gente é uma satisfação muito grande ver assim, que ela está se encaminhando para o caminho da literatura, né? Ela tem um interesse de descobrir, né, novos conhecimentos através da leitura. Isso surgiu de forma natural, então assim, vem a partir dela. Então, para a gente é mais gratificante, a gente só deu os meios para ela, né, desenvolver a técnica que é peculiar a ela, faz parte da substância humana da Bia, a leitura e a escrita. E para a gente é muito satisfatório ver que ela está dando um sentido para a própria vida através de uma coisa que faz parte da própria existência humana dela. Estimular a cultura de paz nas escolas de Várzea Grande é a meta do projeto Paz e Segurança na Comunidade Escolar, desenvolvido com o auxílio da Guarda Municipal. A escola é um local para aprendizado teórico de várias disciplinas e áreas do conhecimento. Contudo, pode também vir a ser um espaço que contribua para a formação mais humana e respeitosa dos estudantes. Com isso, a coordenadora da Guarda Municipal de Várzea Grande, Maria Márcia, desenvolveu o projeto Paz e Segurança na Comunidade Escolar. Esse projeto ele foi elaborado, né, por mim mesmo, eu que escrevi o projeto, né, e ele tem o objetivo de prevenção nas escolas. Prevenção a vários temas que são pertinentes à comunidade. Né? Então, esse projeto, a gente, primeiro momento, nós fazemos com a equipe gestora. Né? A gente explica o porquê que o projeto veio para a escola, né? Depois a gente conversa com os professores e depois a gente conversa com os pais também, né? Para poder ter ciência do o que a Guarda Municipal está fazendo dentro da escola, né?
A palestra, ou como de costume, a roda de conversa na instituição de ensino, aborda variáveis temas que dificilmente os pais conversariam em casa com os filhos, tornando valiosa para muitos adolescentes que não têm acesso a certos tipos de informações. A gente procura colaborar com a escola no sentido do bullying, que hoje é um assunto, né, do momento, infelizmente é um problema do momento, o cyberbullying, gravidez precoce, ISTs, né, a gente conversa sobre expectativa de vida, né, porque tem muitos alunos que não têm expectativa de vida, infelizmente, né, em decorrência da família não ter, dos pais não apoiarem, e aí nós tentamos falar de tudo um pouco, né, a gente fala sobre violência doméstica, quando é abuso sexual, pedofilia, então a gente aborda vários temas que acontecem na comunidade. O projeto vem para a garantia de que espaços escolares permaneçam sendo ambientes seguros, acolhedores e de aprendizado, desempenhando um papel crucial na formação dos alunos, na arte de educar, nos padrões educacionais, da ética e da moralidade. Ele vem contribuir no comportamento, nas atitudes das nossas crianças, apoiando também a família, né, auxiliando a família de todas as dificuldades que os nossos alunos chegam na escola, seja essa dificuldade em comportamento ou em sofrimentos muitas vezes, né? Muitos de nossos alunos, eles chegam na escola com uma base muito traumatizada, muito sofrida do que eles trazem de lá de fora, e um projeto ele veio nos dar essa base, esse fortalecimento, esse suporte para as nossas crianças e para a família. Com uma ampla oportunidade positiva de conhecimento, debates e integração com os alunos, o projeto vem conquistando o coração dos jovens. Porque ensina muita gente que não é correto fazer coisas erradas e que a gente tem que estudar, focar nos estudos e para conseguir ter um futuro bom, diferente das pessoas que estão fora da escola, que não tem condição para conseguir estudar, porque às vezes tem que estudar, tem que trabalhar nas ruas por causa que não tem condições da família para conseguir ir para a escola todos os dias, e para a gente não entrar no crime, não fazer coisas erradas. E é muito importante também, que a gente tem que ter respeito, tem que respeitar as pessoas, e estudar, tem que ter foco, estudar, isso aí. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Posso te fazer um pedido? Então vamos lá, siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o Papo com Ela mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. Basta mandar uma mensagem nas nossas redes sociais ou um e-mail para esse endereço que aparece na sua tela. Tenha uma excelente semana, a gente volta no domingo que vem às 9 da noite aqui na TV Cidade Verde e eu espero poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!